Muito boa noite, está no ar o seu programa Fogueira Santa, que tem por objetivo tirar dúvidas, como também orientar a você, que diz, eu tenho objetivos, mas eu tenho me distanciado no passar dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, eu tenho me distanciado dos meus objetivos ao invés de me aproximar dos mesmos. E eu reconheço que o meu sonho é algo muito distante. Nós vamos fazer por onde essa situação mudar. Como? O seu sonho será realizado. A revolta acarreta uma reviravolta completa e total. Uma mudança que acontece dentro de você e essa mudança total, radical, uma verdadeira reviravolta, faz com que você, então, conquiste os seus objetivos, realize os seus sonhos, mude, no caso, qualquer situação, por mais difícil que ela seja. Por mais delicada que ela seja, ela pode ser superada. E é por isso que nós estamos aqui. Vou preparar o meu copo com água, espero que você já tenha o seu preparado. Em um dado momento do nosso programa, intercederemos por si, pelos seus, em especial por aqueles que estão incluídos no nosso livro de oração, através da linha Amigo 24 Horas, que está à sua inteira disposição, que é o 707-3012-21, número este nacional, ligando para o mesmo de qualquer lugar de Portugal, continental e ilhas. A sua ligação será como local. E para você que está no exterior, o telefone ao seu dispor é o 21 836 8008, com o prefixo 351. Mas penso eu que é mais prático e econômico que você participe através do iudtv.eu, que está à sua disposição. É o canal de TV via web que mais cresce no mundo. Mais de 500 mil de pessoas já acessaram nesses poucos meses que estamos no ar com este programa, ou com uma programação, melhor dizendo, voltada para si, no seu idioma. No caso, você que está a nos assistir através da emissora aqui na nossa capital, em Lisboa, que está a transmitir a Rede Record, no caso, a Rádio Record, 107.7, o meu muito boa noite. Boa noite, Wander. Muito boa noite, Bispo, muito boa noite a todos. E essa revolta que o senhor falava há pouco, ela é totalmente diferente da pessoa sentir raiva, não é sentimento. A raiva vem e passa como um fogo de palha, mas a revolta faz com que a pessoa use uma fé inteligente. Inclusive, Bispo, a Valéria, agora há pouco ela deixou aqui no iurdtv.eu o seu comentário e ela diz assim, estava a usar a minha força para reclamar e lamentar, mas agora vou colocar toda a minha força no altar, pois estou cansada desta situação. Pois sim, se você então se encontra cansado, você tem a oportunidade de se revoltar, porque tem os que estão cansados, acomodados, e tem os cansados, revoltados. Então, estamos aqui para lhe ajudar a se revoltar contra esta situação. Não são poucas as pessoas que estão cansadas de sofrer, mas infelizmente estão acomodadas. Eu tenho aqui o meu convidado, mais uma vez, boa noite. Boa noite. E muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em vir aqui aos estúdios do programa, no caso intitulado Fogueira Santa, que tem por objetivo tirar as dúvidas e orientar a esse ouvinte, a esse internauta, a esse telespectador, independente da sua gravidade, ou a gravidade dos problemas, ou dos seus muitos erros cometidos, consciente ou inconscientemente, independente do seu passado, independente do que seja, superar as dificuldades, alcançar os seus objetivos e, nessa fogueira santa de Israel, realizar o seu sonho. Exatamente. Você pode falar de sonho. E sonho realizado. E sonho realizado, não é? Mas com muito trabalho, sacrifício. Além de trabalho, sacrifício. Sacrifício. Trabalho mesmo e sacrifício, para Deus, no caso. Para Deus. Porque Ele não dorme, não é? Ele sabe o que é que precisamos, mas nós temos que sair da gruta, temos que sair das grutas e com a espada na mão determinar aquilo que queremos. Porque se nós soubermos aquilo que queremos e com Deus à frente na nossa vida, é 100% garantido que nós temos sucesso. Hoje este homem fala com segurança de sucesso, de trabalho, muito trabalho, de sacrifício, muito sacrifício, de sonhos realizados, mas o seu passado não foi assim. Infelizmente, a sua infância já foi problemática, porque você já começou a ser vítima, a sua família, de problemas espirituais e que refletia na saúde, refletia na vida econômica, no convívio familiar desde a infância. Desde que eu nasci, praticamente, o caminho da minha família era o recorrer ao sobrenatural, aos bruxos, ao ocultismo, aos pais de santo.
aos trabalhos de bruxedo. Tudo isso era aquilo que nós usávamos no nosso dia-a-dia para solucionar os problemas. Mas os problemas não eram solucionados, agravavam-se todos os dias. E daí que nós, em vez de conhecermos um bruxo, um pai de santo, eu posso dizer que eu conheci mais de 20. Não é? E com tenra idade, 7, 8, 10 anos, eu via em terreiros, aqui em Portugal, não estamos a falar do Brasil, aqui em Portugal, a matar animais à meia-noite, a beber água do cemitério, a tomar banho com água fria, gelada durante a noite. Você e a sua família se submetiam a esses rituais em busca de uma superação? Solução, porque o pai de santo, o bruxo, não é? Portanto, dizia que nós tínhamos que fazer esses trabalhos e essas ofrendas para ver a solução dos nossos problemas. Acontece que nós nunca víamos, assim como muita gente que talvez está a assistir, eles procuram, sim, tirar o dinheiro à pessoa. Se aproveitar da fragilidade da vítima ou do indivíduo que está desenganado ou que tem o seu casamento destruído, a sua família, no caso, separada, a sua vida sentimental arruinada, sem equilíbrio emocional. Exatamente. Eles se aproveitam. Exatamente. Porque a pessoa fica desesperada, a pessoa fica vulnerável a propostas como: se você me pagar e eu fizer esse trabalho, eu resolvo o seu problema. Exatamente. Né? É o famoso: olha, eu trago seu esposo de volta em 7 dias. Eu por curo a 1000 sua euros, doença. por 1000 euros. Aí vem o valor econômico. Quase sempre. Acontece que, ironicamente, essas pessoas, e eu sei, tinham a vida deles destruída. O bispo acredita que eu sei que havia bruxos que não dormiam de noite, perturbados, outros que se tentavam suicidar. Nós íamos lá, já não estava lá porque se tinha tentado suicidar e estava internado. Meu Deus. E tudo isso... E você pensava, como como jovem, como pode um senhor ou uma senhora querer oferecer ajuda a alguém ou a muitas pessoas quando eles nem mesmo são capazes de se ajudar a si mesmos, a si próprios? Mas, bispo, a gente, na altura, não é? Estava cego e estava desesperado. Mas vocês sempre estiveram envolvidos no ocultismo? Sempre, ou vocês professavam uma fé religiosa tradicional? Nós fazíamos as duas coisas. Uma acompanhava a outra. Nós íamos no bruxo e a seguir íamos à igreja, que predomina, portanto, a Igreja Católica, deixe-me que lhe diga, posso dizer, estamos num país livre. Graças a Deus. Graças a Deus. Liberdade religiosa. A ditadura já foi embora, então nós podemos dizer, e digo, sim, portanto, que havia pessoas, inclusivamente dentro da Igreja Católica, que nos levavam a esses sítios. E que eram eles que diziam para ir. Claro, com a intenção até de ajudar. Com a intenção de ajudar, Mas a gente não está a criticar, não é? extremo, né? Só que a cegueira predominava e nessa cegueira vale tudo, não é? Hoje a gente vê, e ainda existem muitas pessoas que infelizmente andam nessa vida, e pedimos a Deus que todos os dias tenham a mente iluminada e sejam dirigidas para o verdadeiro Deus. Mas nesse tempo a gente não percebe. É uma cegueira, não é? E você vai falar mais ao respeito. Eu quero deixar aqui já a participação do Mário de Odivelas, que ligou para a linha Amigo 24 Horas. Tem tido muitos pesadelos, afirma ele, durante a noite. E devido a isso, sente-se cansado da vida. Ô Mário, sabe por que você está cansado da vida? Não é por causa dos pesadelos, não. É porque a sua vida é um pesadelo, Mário. Essa é a verdade. Porque ainda que você tenha pesadelos, se você tem uma família unida, um corpo saudável, uma vida econômica bem-sucedida, equilíbrio emocional, paz interior, eu pergunto a você, Mário, você ouvinte, internauta, telespectador, apelemos para a nossa inteligência. O que vai influenciar um pesadelo em nossas vidas? Você está cansado da vida porque a sua vida é um pesadelo em si. Infelizmente, eu falo isso com tristeza e quero dizer para você com alegria que a fogueira santa de Israel está batendo na porta da sua vida. E tudo que você tem que fazer é colocar de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas e se lançar e participar desta fogueira santa. Mas eu nem frequento as reuniões inteligentes, práticas, bíblicas do Centro de Ajuda. Você vai participar e vai participar amanhã, terça-feira. Bem, sobre isso eu falarei mais ao respeito. Sejam bem-vindos ao seu programa Fogueira Santa. A Fogueira Santa, para mim, significa uma oportunidade de mudança.
para quem participa nela. A Fogueira Santa, para mim, significa uma viragem na vida. Uma viragem na vida, em todos os aspectos da nossa vida. Fogueira Santa significa para mim a oportunidade de nós transformarmos o nosso problema em felicidade, em mudança, em transformação, do negativo para o positivo, do infeliz para o feliz. Significa tudo. Fogueira Santa para mim é uma oportunidade de mudança de vida. Sem ela eu tenho a certeza que eu não estaria neste estado, porque é um passo gigante para uma cura, um passo gigante para uma mudança de vida. Forma de nos disciplinarmos, de nos pôr sempre a desafiar os nossos objetivos e a desafiarmos a nós próprios. A Fogueira Santa significa um sacrifício em prol do nosso desenvolvimento, do nosso bem-estar, de poder realizar os nossos sonhos, é ter força para derrubar o que é que quer que seja. Quando diz que não dá, é quando eu, neste momento, estou numa fase quando as pessoas dizem que não dá, que não vai dar certo, é quando eu sigo em frente e digo que vai dar certo e vou mostrar, e adoro mostrar às pessoas que estão em meu redor para ver que tudo é possível. Você acabou de tomar conhecimento de alguns dos 110 milhões, dos mais de 110 milhões de pessoas beneficiadas através do sacrifício para o autor da vida. É a lei da liberdade, o sacrifício voluntário, inteligente, bíblico, para aquele que não melhora a vida de ninguém, mas a transforma. Quando você e eu, movidos por uma revolta inteligente, não contra ninguém, mas contra a raiz do problema, a situação em si, e você então passa a ter uma vida de qualidade. Você poderia se imaginar aqui nesta cozinha, preparando um pequeno almoço para os seus filhos. Pode voltar lá à cozinha, por favor? Ainda estamos no pequeno almoço, vamos para a sala de estar, tá bem? Obrigado, produção. Imagine só você aqui, recebendo a sua esposa, dando um beijo na sua esposa, os seus filhos lhe dando um abraço, pequeno almoço, ali juntos, assistindo o programa Sexto Sentido. A televisão está aqui do outro lado, penso eu. Consegue se imaginar aí? Não? Então você tem um problema sério. Você não consegue sonhar, você não pode sonhar, você não sonha. Então como é que você vai sacrificar? Só sacrifica quem tem um sonho. E todos temos um sonho. Imagine se você nesta piscina, porque está tremendo aqui um pouquinho, porque eles querem fazer essa piscina de um jacuzzi, né? Mas não é, não. É uma piscina mesmo. E aquecida, né? E aquecida. Está aí o senhor Antônio afirmando. Você pode se imaginar aqui nessa piscina, com a sua família, desfrutando de um dia de calor, e por mais que esteja frio, mas ali à beira da piscina, no final de um dia, tomando um chá, não seria agradável? Recebendo os seus filhos da escola, dando um abraço na sua esposa, falando das dificuldades do dia ou das facilidades. Imagine só você, entrar com o seu carro aqui na garagem, particular, não é? Não seria cômodo? O que tem a ver essas propriedades ou esses ambientes da casa comigo? Tem tudo a ver, amigo. Revolte-se. Revolte-se se você está a viver uma situação de humilhação, dependendo da família, do governo, de quem quer que seja. Revolte-se de você não poder desfrutar da sua família por não ter condições econômicas de alimentá-los, de prover os mesmos, de um lar seguro, de conforto, porque esse é um direito seu. Você tem esse direito. Bem, eu vou falar mais ao respeito, mas eu tenho aqui o nome da Maria de Lourdes, que nos ligou de Lisboa e que pede ajuda porque tem ataques de pânico e não consegue comer. Ô Maria de Lourdes, ouça com atenção, por favor. Se você já foi medicada, está sendo acompanhada por um especialista, dê continuidade ao tratamento, se submeta às orientações médicas,
Mas, claro, você não pode aceitar esta doença como destino, vontade de Deus, cruz ou castigo, porque não é verdade. Você tem o direito de ser saudável, de ficar curada, completamente curada desses ataques de pânico que você alega sofrer e que prejudica a sua alimentação e que, consequentemente, gera outros problemas de saúde, porque você fica abalada psicologicamente, a família sofre, como você pode dar o melhor de si no seu trabalho. Quer dizer, é uma bola de neve, vai se tornando ou gerando-se outros problemas. E você tem que tomar uma decisão. Qual decisão? A que eu falei há minutos atrás, de derrubar o preconceito, derrubar a dúvida, derrubar a acomodação, derrubar esse altar da religião, do orgulho, de tradições que não lhe leva a absolutamente nada e levantar um altar para o autor da vida. Participando da Fogueira Santa de Israel, você tem essa oportunidade nesta terça-feira de fazer um voto com o Criador e no dia 16 apresentar o seu sacrifício inteligentemente, voluntariamente, biblicamente e ficar na dependência dele, porque ele vai ter que fazer o que os médicos, os tratamentos e os medicamentos não puderam fazer. Você tem o direito de comer e comer do melhor, mas para isso é necessário que você fique completamente curada. E ele é o médico dos médicos e ele o fará. Uma pergunta: por que Deus chamou a Gideão se ele também tinha medo, como os outros? Todos tinham medo, todos nós temos medo. Só há dois tipos ou duas classes de pessoas que não têm medo. O Fander vai nos dizer. Qual é a primeira classe? A primeira classe é aquela pessoa que ainda não nasceu. E a segunda classe? É a pessoa que já está morta. São os que já morreram. Então só não tem medo quem não nasceu e quem já morreu. Porque todo mundo tem medo. Mas uma coisa é ter medo e outra coisa completamente diferente é você ser medroso. Gideão não era medroso. Nós não somos medrosos. E a prova é que, apesar da opressão, apesar de tudo aquilo que estava a acontecer há 7 anos de opressão, de destruição, ele estava malhando o trigo. Ainda que fosse no lagar, não era um lugar propício. O lagar é para se pisar uvas. O lugar para se malhar trigo é na eira. Mas havia um medo, mas não havia, ou ele não era medroso. Em outras palavras, ele tinha medo, mas não estava acomodado. E eu pergunto a você, ouvinte, internauta, telespectador, você tem medo ou você é medroso? Bem, a sua vida já revela. A qualidade de vida que você está a viver já revela se você apenas tem medo e domina este medo, porque você é revoltado, ou se você é medroso. E é isso, no caso, fica claro e evidente por meio da qualidade ou da vida que você está a levar. Penso que ficou claro. Certamente, com certeza. Tem pessoas que já são revoltadas, bispo, mas ela não sabe ainda como agir ou o que fazer. E é para isso que nós estamos aqui nesse programa. O senhor Antônio, por exemplo, o senhor vê que ele não parava de tentar buscar uma solução, ele e a família. E eles levantaram vários altares, mas para um Deus errado, digamos assim, de forma errada. Tradições, conselhos, o desespero de buscar a solução e não encontrar, mas sempre com a esperança. Sim. Né? A esperança é o que move o homem, não é? Pois sim. E quando é colocada no Deus certo, ela tem resultado. Aí, Antônio, você chegou, a sua família chegou ao centro de ajuda. Foram bem recebidos? Houve preconceito por parte do centro de ajuda? Não. Nunca nos perguntaram sequer de que religião nós vínhamos. Fui recebido muito bem. Um pastor, nunca mais me esqueço, o pastor Carlos, quis falar comigo, interessou-se pela minha situação. Marcou tanto essa tensão personalizada que você até hoje lembra o nome do indivíduo. Então... Exatamente. Isso quer dizer tudo, não é? Lembro o nome do indivíduo, que é o pastor Carlos. Foi uma pessoa super atenciosa. Disse para eu ler, ensinou-me inclusivamente a ler a Bíblia, que era uma coisa que nós não sabíamos. Aliás, não havia Bíblia em casa. Nós não sabíamos o que era uma Bíblia, apesar de 16 anos ou 15 anos termos vivido na Igreja Católica, que é uma coisa muito estranha, não é? Mas pronto, assim é a realidade, infelizmente. As pessoas não lhes é revelado, e digo infelizmente, a palavra de Deus. Porque a partir do momento em que nós lemos a palavra de Deus, nós temos aquela força, aquela esperança
somos renovados. E passamos a reivindicar os nossos E direitos. passamos a reivindicar os nossos direitos porque passamos a lê-la como se fosse uma herança. Foi justamente, desculpa lhe interromper, mas foi justamente o que aconteceu com Gideão. Quando o anjo disse, o Senhor é contigo, homem valente. Ele disse, ai, Senhor meu. Ele disse, ai, como dói. Ai, tá doendo. É como a pessoa, por exemplo, que está com fome e diz, olha, tem um banquete ali para você, mas você não pode comer. É a pessoa que diz, eu estou com a dor e tem outra pessoa ali praticando um desporto, desfrutando da saúde ao máximo. É como a pessoa que diz, olha, eu tenho a minha família destruída e tem uma outra ali diante dele, unida, desfrutando do amor, do respeito. Ele diz, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, então cadê essas maravilhas que eu já escutei também falar, mas que a minha vida reflete o contrário? Então você vê que ele apelou para a inteligência, porque ele tinha conhecimento da verdade, ele não aceitava a mentira. Exatamente. E você então passou a descobrir os seus direitos e a lutar contra tudo aquilo que ia as contra. pessoas tentam convencer aos outros de que é cruz, karma, destino, provação, coisa do gênero. É, mas nós sabemos que não. Nós sabemos que não. E essa revolta que vai crescendo dentro de nós cresce ao ponto de tomar conta das nossas ações. E nós, quando vamos a ver, nós estamos a agir e as coisas estão a acontecer. Essa revolta tomou conta de mim, essa revolta no bom sentido, claro, de ver que as coisas que estavam na minha vida não eram aquelas que Deus tinha prometido para mim. E eu fiquei revoltado e comecei a fazer as campanhas. E foi através dessas campanhas que todas, cada vez uma atrás da outra, me iam trazendo benefícios diferentes. Você se refere à Fogueira Santa de Israel? Fogueira Santa, principalmente, claro. Os propósitos de fé que realizamos mensalmente, desculpa interromper, com objetivo, com o afã de permitir às pessoas alcançarem os seus objetivos, mas a Fogueira Santa de Israel realizamos 2 vezes ao ano, dando assim às pessoas a oportunidade de sacrificar e realizar o seu sonho. Exatamente. Então você participava dos propósitos de fé e também da Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa sempre para mudar radicalmente qualquer situação, do preto para o branco. Nós temos que identificar primeiro onde é que está a situação que queremos mudar e aí agir para mudar. Os propósitos são muito importantes para completar as falhas pontuais que nós vamos tendo, como seres humanos que temos na vida, não é? Sim. Agora, a Fogueira Santa, sem dúvida, foi aquilo que mudou a direção da minha vida. Qual foi o momento mais difícil na sua vida, Sr. António? O momento mais difícil da minha vida foi antes de entrar na igreja, o fundo do poço. A depressão? Quando tinha 15 anos, sabe? Com 15 anos nós sentimos a vida um pouco ainda como juventude, não é? Mas, no entanto, a juventude era negra, porque eu passava a minha juventude em sítios onde não era para passar. Claro. A juventude é para passar a estudar, a brincar, a viajar, na família. Não é para passar noite e dia nos terreiros de bruxaria, a fazer trabalhos, não é? E isso foi o meu fundo de poço, foi com 14, 15 anos, ter que andar a matar animais nas madrugadas, porque éramos levados a isso. Nós estávamos desesperados, queríamos uma solução. Havia doenças, miséria, uma vida que a família não falava ninguém com... Havia dias em que nós escrevíamos bilhetes dentro de casa para comunicar com as pessoas da nossa mãe, pai, filho, irmã. Triste, né? Nós escrevíamos, só para o bispo ter a ideia, nós escrevíamos cartas uns aos outros. Por exemplo, fui para a escola, no entanto, nós circulávamos dentro de casa. Mas não se comunicava. Mas não comunicava. Antônio, mas mesmo nessa situação, vocês geravam um sacrifício crendo em uma promessa feita por homens, por tradições, né? Mas quando chegou no Senhor Jesus, vocês também aprenderam a fazer o sacrifício, mas agora sobre a promessa de Deus, sobre o que falávamos há minutos atrás. A diferença foi que passou a acontecer aquilo Aí que víamos. Passou a acontecer a transformação. Exatamente. Você se libertou, você, no caso, passou por esse processo de transformação. Libertei, sobretudo, da mente escrava. Porque a mente escrava é o que aprisiona o ser humano. Porque nós conhecemos a palavra de Deus, não é? E queremos que aquela palavra se cumpra na nossa vida. Claro. E tomamos consciência de que aquilo é possível. E essa mente começa-se a abrir. E essa mente, ao abrir-se,
Deus vai encontrando espaço para fazer as coisas acontecerem. O que foi acontecendo na sua vida? Concluiu os estudos? Bispo, Teve problemas nos estudos, era isso. né? Eu era o aluno que pior notas tinha nas aulas. Faltava muito, até por fruto dessas situações todas, como deve imaginar. E faltava e tinha más notas e tudo mais. Passei a frequentar a Igreja Universal e a fazer as campanhas. Notei em mim, passado uns meses logo, um bem-estar. E esse bem-estar levou-me até a ser o melhor aluno do curso. Que bom. Em 50 alunos, eu fui o melhor aluno do curso, terminei com a melhor nota. Meu Deus. E fui o único a quem as pessoas do curso arranjaram emprego imediato. Quer dizer, o potencial estava sempre ali, mas oprimido. Estava preso, né? estava escravo. Preso, né? Literalmente Estava enclausurado nas grutas, né? Nas cavernas, Fugiu do nas inimigo. covas. Como estavam mais de 3,5 milhões de pessoas na época de Gideão, em meio a uma crise, uma recessão, a pior daquela época, como estamos a enfrentar hoje. Só que ele, mesmo com medo, ele saiu da gruta, né? Ele saiu das cavernas. Só que não parou por aí, desculpa, outras coisas passaram. Arranjei emprego num banco. Passado uns anos, um outro banco foi-me chamar. Você não foi atrás, os Não bancos fui, foram não fui, atrás não de fui. você. Exatamente. Ligaram-me e quiseram falar comigo, aumentaram o meu ordenado em 50%, que era muito bom, e é. Depois, passado 3 meses, outro banco, o maior banco da Europa, não é preciso dizer nomes, chamou-me para ser gestor de conta e aumentou-me mais o ordenado. E passado uns meses, nesse banco, ganhei um prémio de melhor gestor, março de 2010. Parabéns. Graças a Deus, claro. Mas não parou por aí. Você depois realizou a sua vida no sentido constituiu a sua família. Sim. Portanto, casei na altura, não é? Isso também você atribui ao sacrifício? Sim, sem dúvida nenhuma. A direção foi, só para o bispo saber, eu vi a minha mulher na igreja, conhecemos na igreja, eu via e olhei para ela sem a conhecer. E Deus sabe que é testemunha, e disse, eu quero que aquela mulher seja a minha companheira. E passado uma semana ela veio falar comigo. Portanto, foi uma coisa... não é muito comum, né? As mulheres irem falar com os homens, a mais portuguesa. Mas no caso aconteceu realmente um milagre. Foi uma coisa sobrenatural, não é natural. Pois não. Uma coisa sobrenatural. E estamos casados há 17 anos. Parabéns. Há 17 anos estamos casados. Fico feliz. Somos felizes, temos uma vida feliz, os dois. Ainda não vimos necessidade de fazer crescer a família, porque estamos bem, estamos felizes. Estão a desfrutar. Eu também fiz 20 anos de casado este ano e ainda também não temos filhos. Mas, claro, estamos aí. Claro. Realizados, que é o importante. Exatamente. Com saúde, com amor, com mais respeito, dedicação e consideração um para com o outro. Mas não para por aí. O Antônio obteve outros resultados e que ele vai falar mais ao respeito. Mas, se você diz, eu estou cansado, Júlio. Assim como o senhor Antônio, assim como os seus pais tiveram a sua oportunidade, eu quero ter a minha. Eu quero a minha oportunidade. Uns aproveitam, os outros não. As portas do Centro de Ajuda estão abertas para todos, independente da sua idade, da sua nacionalidade, do seu nível social, cultural, da gravidade dos seus problemas, dos seus muitos acertos ou erros cometidos nesta vida. As portas do Centro de Ajuda sempre estarão abertas, porque ele morreu de braços abertos e ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Se você está cansado, domingo agora é o seu dia. Nós temos um evento que vamos realizar domingo agora, dia 2, intitulado Cansei-me. Eu ouvi bem, eu vou repetir. Cansei-me. Quero mudar. Então, esse evento é para si. Cansado de injustiça, fracassos, enganos, decepções. Nós trabalhamos por amor às pessoas que sofrem. E por aquelas que sofrem e querem ajuda, não é por todos os que sofrem, mas aqueles que sofrem e estão cansados e querem ajuda, é que nós estamos trabalhando. Então é para você que quer mudar. Se você quer mudar, minha amiga, é tudo ou nada. É corpo, alma e espírito. É 100%. Então este dia é para si. Para todos os que dizem, cansei-me, quero mudar. Domingo, dia 2 de dezembro, em todos os centros de ajuda. Mais informações na linha Amigo 24 horas 707 30 12 21 ou em iurde.pt. Centro de Ajuda, sacrificando diariamente pelo seu ideal.
Bem, retornamos aqui com o senhor Antônio, nosso convidado, que nos relatou um passado triste, de vergonha, de dor, de muitas decepções, mas também de superação ao chegar ao centro de ajuda, ser acompanhado devidamente e, consequentemente, participando dos propósitos mensalmente, foi alcançando seus objetivos, até que chegou à Fogueira Santa de Israel e ele não pensou duas vezes. Se eu já sacrificava para os guias, os orixás, os caboclos, para o espiritismo, por que não agora sacrificar para o Criador? Materializar minha fé, mas de forma bíblica. Não se arrepende. Não, de todo. E foi completamente liberto, ficou completamente curado. Isso refletiu nos estudos, na vida profissional, na vida conjugal e na vida econômica. E eu falava minutos atrás, eu não exibi essas imagens, mas aqui agora você tem aí a casa de banho. Esta casa de banho, eu tenho 4 apartamentos neste condomínio. São 4? São 4. No mesmo condomínio? Na última Fogueira Santa conquistei mais 3, eu já tinha 1. Que bom. Pronto, e estes apartamentos foram fruto de um sacrifício que eu fiz. Pode ir mudando as fotografias, por favor, produção? Obrigado. Porque eu dei o meu carro, digo aqui perante o mundo, não tenho vergonha nenhuma, e dei o meu carro... Em sacrifício? Em sacrifício. Alguém pediu, alguém lhe induziu a fazer? Não, bispo, ninguém fez, mas é a revolta, não é? É uma decisão pessoal. Eu preferia andar a pé revoltado do que andar de carro conformado. Entendi. Porque se Deus era Deus, como já havia provado na minha vida que era, Ele iria ter que fazer alguma coisa, não é? Pronto, e nesse dia em que eu dei o meu automóvel, ligou-me o promotor deste condomínio onde eu já tinha um apartamento de luxo, com casa, com piscina aquecida e tudo mais. Nessa mesma tarde, ligou para mim a perguntar se eu não queria comprar mais 3, que eram as últimas, a metade do preço. Eu sacrifiquei de manhã e à tarde ele telefonou-me. Isto é extraordinário, é sobrenatural. Pois sim, milagre, puro milagre. Você obteve muitas conquistas, graças a Deus, hoje o seu patrimônio já excede a milhões de euros. Sim. E claro, tudo isso devido a uma revolta contra como o bispo a falava situação, há pouco, né? Como o bispo falava há pouco e muito bem, não é? O medo, ele vem. Qualquer pessoa tem medo quando dá um automóvel. E agora, como ou é que vai outro bem, ou um né? outro bem que lhe faça falta. Assim como está escrito na Bíblia, Gideão, quando foi sacrificar o boi, com certeza teve medo. Tanto é que ele fez à noite... E sem ninguém ver, né? E porque haveria oposição, né? Ele teve que fazer durante a noite porque, primeiro, a sua família não o deixaria, porque o altar que ele ia derrubar, o poste ídolo que ele ia cortar, pertencia justamente aos seus pais. Era algo sagrado, não é? Pois sim. Era algo sagrado. E que, inclusive, no dia seguinte, tomaram conhecimento do que havia acontecido e queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Mas ele já estava protegido. Agora, com sacrifício, ninguém poderia tocá-lo. Ele estava, além de protegido, estava ungido com o sangue do seu sacrifício, exatamente, que agora clamava por justiça. E ele, que pertencia à família mais pobre, né, veio a se tornar o juiz de Israel. Eu era a pessoa mais pequena da minha família. Sim? O mais novo, a pessoa que tinha menos condições de ter sucesso na vida. E hoje eu empresto as casas aos meus familiares para eles irem de férias sem pagar nada. Eu empresto automóveis a familiares que, infelizmente, você sacrificou um e hoje você tem outros, né? Tenho. E casas, e quando as pessoas da minha família querem ir de férias, eu tenho esse prazer, porque nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas eu tenho prazer em dizer, olha, vai de férias, não pagas nada. Não é? Bem, Mário, eu fico feliz porque agora se cumpre na sua vida uma das muitas promessas de Deus. Qual? Ser invejado. Parabéns. Uma das promessas de Deus é que o seu povo seja invejado. O nível psicológico, emocional, sentimental, familiar, econômico, tem que ser superior a daqueles que não sacrificam para ele. E hoje o nível psicológico, espiritual, sentimental, familiar, econômico é superior. E se cumpre na sua vida, ainda mais agora, sendo você assistido através desta emissora e através do IURD TV para todo mundo. Qual é o seu conselho para este ouvinte, internauta, telespectador que se identificou com o seu passado, não com o seu presente, mas tem por objetivo o que você hoje tem? Eu tenho um conselho muito claro. É que, primeiro do que tudo, a pessoa saiba aquilo que quer. Porque eu tenho a certeza que se Deus descesse na vida de muita gente e dissesse o que queres que eu te faça,
Muita gente dizia só, quero ser feliz. Mas Deus espera de nós uma definição. Deus quer que nós saibamos aquilo que a gente quer. Especificamente. Isso é fundamental. Porque se nós soubermos aquilo que queremos e formos perseverantes e aproveitarmos estas oportunidades, como a fogueira santa da nossa vida, que a pessoa experimente, a pessoa que nunca fez. Eu aconselho isso. A pessoa que nunca fez. Não tem nada a perder. Pois não. Não tem nada a perder. O que tinha que perder já perdeu. Muita gente é infeliz e não tem nada. E pensa que tem e não quer dar aquilo que pouco tem. Mas não tem nada a perder. Experimente. Saibando aquilo, desde que saiba aquilo que quer e veja o resultado. Tá aí. Esse é o e que seja o próximo a estar aqui. Esse é o conselho de alguém... A dar o testemunho. Pois sim, de alguém que se revoltou. E claro, Deus estava sempre presente, Deus sempre esteve presente, mesmo vendo ele, os seus pais, naquele desespero, naquela busca de soluções para problemas que, humanamente falando, não tinha solução, só mesmo uma intervenção divina. Deus sempre esteve presente, mas invisível. Ele não teve como aparecer até que eles fizeram o seu sacrifício, ou melhor, até que o Antônio fez a sua parte. E fazendo a sua parte, é impossível que Deus fique indiferente. Então, quando você e eu sacrificamos para Deus de forma bíblica, inteligente, colocando toda a nossa força, dando o nosso máximo, como foi necessário ele dar o máximo dele nos estudos, dar o máximo dele no trabalho, dar o máximo dele no namoro, no noivado, no casamento, dar o máximo dele na sua vida empresarial, dar o máximo dele como cristão, então ele pôde receber o máximo de Deus, que é uma vida de qualidade, um corpo saudável, uma vida sentimental realizada, uma vida bem-sucedida. Então é você que decide, dar o mínimo ou continuar fazendo as coisas de forma tradicional, religiosa, normal, e Deus sempre ficará invisível, ele está presente, mas invisível. Ou dar o máximo de si nesta fogueira santa de Israel, e Deus, ele não apenas estará presente, como também se tornará visível por meio de um corpo saudável, de uma vida sentimental realizada, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida. A decisão é sua. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios do programa. Um forte abraço, com todo respeito à senhora, sua esposa. Bem, já voltamos com todos vocês. Obrigado. Você faz parte dos 31.700 que voltaram para casa? Ou faz parte dos 300 de Gideão que fizeram a diferença? Você disse, Júlio, eu já pratiquei o conselho do senhor Antônio. Eu já disse para Deus o que eu quero. Então, se você já sabe o que você quer, saiba que Deus lhe dirá o que Ele espera de si. É isso mesmo. Ele vai dizer para você o que Ele quer de si. Eu quero isso. E o que Ele pede não é fácil, não. É dificílimo. Eu ouvi bem, eu vou repetir. Dificílimo. E por quê? Porque Ele quer fazer o impossível. O impossível tem um preço. E o preço do impossível é você e eu fazermos o dificílimo, que é o sacrifício, que dói. É dar o nosso máximo para que Ele então fique visível na nossa vida. Vamos agora à Espanha, mais precisamente a capital, a Madrid, falar com Valber, a sua convidada. Valber, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse programa de estreia. Prazer é todo nosso. E nos chama muito a atenção porque a maioria das pessoas, quando elas se veem em uma situação adversa, em problemas, ela quer se esconder, ela quer fugir da realidade. E nós, com a fé inteligente, com a atitude diante dos problemas, sabemos que é exatamente o contrário que ela tem que fazer, que é enfrentar, sair desse ostracismo, sair do marasmo e dizer a si mesmo, não, eu vou mudar a minha situação. E aqui ao meu lado, se o senhor permite, eu tenho a Eliane, ela que leva pouco tempo no centro de ajuda, mas que já passou por muitas dificuldades. Sim. Boa noite, bispo. Boa noite, tudo bem? Que pergunta, tudo bem, né? graças a Deus. Para quem sacrifica não fica nada bem, não. Fica tudo transformado, é ou não é? Sim, tudo. Então conte-nos. Tudo transformado. Fique à vontade, por favor. Então, eu cheguei na igreja com uma vida totalmente destruída. Eu tinha uma vida de autodestruição, né? Me envolvia com drogas desde os 11 anos de idade, desde muito pequena. Não tive
Isso de criança, adolescente, não. Passei de criança a mulher, diretamente. E isso, né? Já me envolvi, comecei a envolver com drogas, comecei a ter namorados muito cedo, muito jovem também, e comecei a drogar-me e também me envolver com mulheres. Um relacionamento homossexual, né? Sim. Com um relacionamento mesmo de pareja, de chegar a viver junto e tudo. Tudo isso buscando preencher um vazio ou ausência, no caso da família. O que estava acontecendo aí dentro de você? Realmente eu não tive um apoio, eu acho que eu não tive uma estrutura espiritual, porque eu cheguei a ser batizada e tudo, mas eu não tive um apoio, eu não tive uma estrutura, né? Uma estrutura espiritual. Não tive, e realmente essas alegrias momentâneas, né, que o mundo dá pra gente, eu realmente me joguei, porque tinha uma família, mas não era uma família cristã, né? Não era uma família cristã, então eu não tinha um apoio, eu não tinha uma estrutura e a minha família também não. Então foi aí que realmente eu me perdi. Mas teve a sua oportunidade. A oportunidade de derrubar, no caso, os vícios, os traumas, os complexos e tudo aquilo que lhe martirizava como mulher, primeiro como adolescente, né? Depois como mulher, depois como filha. Você teve a oportunidade de derrubar esses altares que você levantou de fantasias, de festas, de moda, de amigos, entre aspas, mas que lhe deixava ainda mais para baixo. Sim, o bispo. E isso tudo aconteceu no Brasil, né? Eu tinha 11 anos e logo eu vim para a Espanha. Eu fui para Barcelona. Meu Deus do céu. E aí foi onde tudo começou realmente eu fui para o fundo do poço. Barcelona é conhecida como a Sodoma e Gomorra, né? Desculpe, com respeito a todos que vivem em Barcelona. Eu fui para realmente onde tudo é mais acessível, onde o mundo homossexual é muito liberto, né? Muito liberado. Então aí tudo é normal, tudo é normal. Então aí foi onde eu realmente cheguei no fundo do poço. As drogas são muito acessíveis e às vezes não hace falta você nem comprar, né? As pessoas vêm e te dão. Então foi onde realmente eu cheguei, toquei fundo. Toquei fundo aí. Mas que bom que o Deus vivo, né, o Valber, o Deus Todo-Poderoso, ele faz caso a todos, ele não discrimina ninguém. E ele dá oportunidade a todos, como Gideão, que pertencia à família mais pobre de uma cidade, e a tribo que ele pertencia era a menor de Israel. E ele era o filho menor da casa do seu próprio pai. Quer dizer, ninguém acreditava nele. Quem diria que ele seria alguém? Mas foi justamente a este homem que Deus se revelou, porque ele era revoltado. Ele cometia erros, ele sabia que o seu pai cometia erros, ele tinha já uma trajetória, uma história, um histórico problemático. E nem por isso Deus deixou de lhe dar a oportunidade, como deu a esta jovem que está aí ao seu lado, hoje com alegria, hoje falando do seu passado como não tivesse nada, ou melhor, não tem nada do que se envergonhar, porque o seu presente é completamente diferente. Exatamente. Em outras palavras, Gideão, ele expressava bem a pessoa sofrida, a pessoa que já não encontra para ela oportunidades nesse mundo. Porque o mundo em que nós vivemos, materialista, consumista, né? Ela veio para a Europa exatamente para buscar essa liberdade, entre aspas, de Barcelona, para viver a homossexualidade dela livremente. Então, o Gideão expressa bem essa pessoa sofrida, essa pessoa que a sociedade já não apoia, que a sociedade já não estende a mão. Se você diz, olha, eu cansei-me, eu quero mudar, essa é a sua oportunidade. Não temos muito tempo, mas conte-nos. Você veio, então, ao centro de ajuda e houve esse processo de libertação. Onde é que entra a Fogueira Santa de Israel na sua vida? Sim, porque eu cheguei na igreja e desde o primeiro momento decidi ser dizimista fiel e fui dizimista e sacrifiquei tudo que eu tinha, eu coloquei no altar, tudo. E realmente depois daí minha vida começou a mudar. Eu cheguei aqui em Madrid sem trabalho, sem dinheiro, sem casa, sem nada, vivendo de favor.
E, de repente, bueno, já tenho casa, já tenho trabalho. Que bom. E minha vida, Deus está atuando em cada campo da minha vida. Que bom. É muito bom ouvir você. É muito bom saber que as suas decisões foram apoiadas pelo Criador que não lhe desamparou. Você pagou um alto preço, né? E jamais lhe desamparará. Ele não desamparou e jamais desamparará quem quer que seja. Qual é o seu conselho para esta jovem, para este pai, para esta pessoa que, quando você falou do passado seu, elas disseram, é o meu. Drogas, homossexualismo, lesbianismo, prostituição, violência, traumas, complexos, uma vida de infelicidade ou de falsa alegria. Às vezes, pessoas que estão a sorrir por fora e a chorar por dentro, pessoas que estão bem vestidas, né? Mas que dentro estão um trapo. Desculpe a expressão, mas não são poucas as pessoas que chegam no centro de ajuda e afirmam, olha, eu me sinto como um trapo, um pano de chão sujo, me sinto abusada, manipulado. E não é apenas mulher, mas também homens. Qual é o seu conselho? E realmente tem que reconhecer, a pessoa tem que reconhecer que precisa, que não pode sozinho, que é só por Deus mesmo, porque eu já tentei sair dessa vida muitas vezes, mas realmente a pessoa tem que reconhecer que é só Deus que pode, que a gente não pode sozinho e que realmente Ele pode transformar tudo, Ele pode fazer tudo que realmente a gente não pode, né? E realmente saber que as lutas vão vir. As lutas vão vir, a gente tem que se alegrar, porque é aí que a gente sabe que a gente está no certo, está fazendo realmente o certo para alegrar a Deus, né? Para honrar. Desculpa, e Ele vai começar a honrar a quem lhe honra. Lhe honra. Eu esqueci o seu nome. Eliane. Eliane, parabéns. Parabéns por essa decisão em segurar na mão daquele que sempre estará ao seu lado, mesmo em meio a dificuldades, tribulações, perseguições, porque fazem parte de momentos difíceis, todos nós enfrentamos e enfrentaremos. O Senhor Jesus nunca nos enganou dizendo, olha, quem se tornar o meu seguidor não sofrerá perseguição, problemas, tribulação. Pelo contrário, Ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Valber, suas considerações finais. Olha, eu quero dizer para essa pessoa agora mesmo que está numa situação tão crítica quanto a situação que ela estava, que ela pode sair de tudo isso. Tá bem. E ela, esse programa Fogueira Santa é exatamente para essa pessoa que quer dar a volta por cima, ver que outros superaram e que ela também pode dar a volta por cima. Aqui em Madrid nós estamos durante todo o dia, inclusive, agora são já 15 para 1 da manhã, nós seguimos por aqui, para que essa pessoa ela possa buscar o apoio. O nosso telefone está à disposição, é o 91 539 2618. E durante todo o dia ela pode nos procurar, que aqui sempre ela vai encontrar uma porta aberta. Não apenas em Madrid, Barcelona, como também em Valência e em outras províncias aí da Espanha. Bem, você já está bem informado, muito obrigado, Valber, e a sua convidada. Bem, chegamos aos minutos finais, eu queria aqui responder a pergunta sobre como posso saber que o meu sacrifício será realmente aquilo que Deus estará pedindo. Eu já respondi. Quando é dificílimo, não é o que você quer, não é apenas o que você tem, mas aquilo que Deus Ele pede que você gere, que você abra mão e chame assim a sua atenção. Você quer a atenção de Deus? Quer a atenção dEle? Então só tem um jeito, o sacrifício. É a única coisa que chama a atenção de Deus e faz com que Ele fique visível em nossas vidas. Bem, eu preparei o meu copo com água. Vamos tocar agora uma canção, enquanto você prepara o seu, e eu já volto intercedendo por si e pelos seus. Gideão se revoltou contra a sua situação, pois não aceitava viver na humilhação. No lagar o trigo ele foi malhar, pois no seu peito havia um fogo da revolta. Deus olhou e viu a sua indignação e falou com Gideão, eu sou contigo, vai nessa tua força. Vai, Gideão,
a vitória eu entrego em tuas mãos. Vai nessa tua força. Não temas, pois, homem valente. Use a tua fé inteligente, que a vitória eu entrego em tuas mãos, em tuas mãos. Vai nessa tua força. Não temas, pois, homem valente. Use a tua fé inteligente, que a vitória eu entrego em tuas. Vamos então falar com aquele que entende a sua dor, pois ele te livrou da morte, para que você tomasse conhecimento do caso verídico, dos nossos convidados em estúdio, como também desta jovem em Madrid, e de tudo que foi falado. Seja livre, livre do preconceito, da acomodação, do medo, do orgulho. Derrube aí agora onde você está tudo aquilo que tem impossibilitado você de buscar ao Criador no centro de ajuda, onde Ele lhe espera de braços abertos, para que você sacrifique em prol da realização deste sonho. Meu Deus, o Senhor entende a dor deste ouvinte, internauta, telespectador, e o Senhor remove agora da mente, como também do coração e do corpo, tudo aquilo que impede esta pessoa de ser quem ele realmente tem que ser e aquilo que o impede de ter ou desfrutar daquilo que ele tem o direito de ter e desfrutar. Usa esta água, pois disseste, aquele que tem sede, que venha a mim e beba. Beba. Participemos juntos, pois esta água está consagrada em o nome do Senhor Jesus. Receba a paz, a força que vem daquele e só daquele que entende a sua dor, pois se você está cansado, essa é a sua oportunidade de ter a sua vida transformada. Obrigado, Senhor Jesus, pois o Senhor livrou este ouvinte, internauta, telespectador da morte, para que o mesmo tivesse um encontro pessoal contigo por meio desta fogueira santa de Israel, na fé da decisão, na fé de uma transformação de vida. E você que crê, diga, eu estou revoltado. Se realmente você está revoltada, você vai demonstrar isso. Como? Indo ao centro de ajuda mais próximo de si, nesta terça-feira, e levantando o seu altar para o Criador. Bem, eu tenho aqui minha caixinha de promessa, é a única que contém o desenho do templo desenhado pelo próprio Deus e que está sendo construído pelo Centro de Ajuda e que já faz parte da história da humanidade. Eu vou pedir aqui o meu convidado para tirar uma promessa para você que é dizimista, você que tem a Deus em primeiro lugar. Neste domingo, nós estaremos então... Muito obrigado, senhor Antônio. Nesse domingo estaremos a consagrar os dizimistas, aqueles que têm a Deus em primeiro lugar, e a promessa que o nosso convidado nos tirou é esta: bem-aventurado, feliz os que choram, porque serão consolados. Não é maravilhosa? Feliz é aquele que chora. Chora, mas não é com sentimentos de mágoa, de rancor, chora de raiva, chora de revolta contra a situação, chora agora talvez por sentir a dor da rejeição, a dor da injustiça, a dor do desprezo, mas não chora por abrir mão dos seus sonhos, jamais, mas chora porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. E significa dizer, o consolo de Deus não é enxugar as suas lágrimas, não é que você tem um ombro amigo. O consolo de Deus é resolver o problema. Para quem está a chorar por causa de uma doença, ele consola este choro curando o doente. Para aquele que chora, infelizmente, porque tem um problema na família, ele consola. Como? Unindo esta família. Para aqueles que choram por ter uma vida econômica fracassada, de dívidas, desemprego, salário defraudado, falta de clientes, ele consola através do sucesso profissional. Eu vou colocar esta promessa aqui, nesta jarra com água, e nós vamos usar esta água neste domingo para ungir os pés
de todos que estarão a participar de uma reunião muito especial na nossa sede internacional, pelas 9h30 da manhã. Das 9 às 9h20, estaremos a ungir os seus pés, para que nesses últimos 34 dias, 35 dias, você então venha alcançar os seus objetivos. Porque, na verdade, não faltam 35 dias para terminar o ano. Você está a ter 35 oportunidades para alcançar os seus objetivos. Todos os dias temos que tomar decisões, então são oportunidades. Espero que esse programa tenha lhe ajudado. Quero dizer para a senhora Maria Rosa que você já está incluído no nosso livro de oração. Não tenho como lhe aconselhar, mas você já foi aconselhada devidamente por um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Fiquem bem, até amanhã, mas informe este familiar, este conhecido seu, que eu já volto pela TV Record e através de várias emissoras em cadeia que vão transmitir o programa que iniciaremos às 0h. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.